A gente vai falar sobre religião, um tema que eu tenho certeza que todo mundo já em algum momento da sua vida se relacionou com. A gente vai debater sobre a origem dela, a importância dela na sociedade atualmente, e a gente vai citar, né, alguns exemplos de religião no mundo, né, da história dela, que ela é muito antiga. A religião tem origem nos primórdios da história do homem, algo em torno do período paleolítico e neolítico, onde o homem se tornou sedentário pela primeira vez. Os registros mostram que era entendido como algo divino as manifestações da natureza, como a chuva, os raios e a chama, e todos os outros elementos que o homem daquela época não conseguia compreender com suas próprias mentes. Quando a gente fala de religião, não tem como não citar as duas maiores religiões da atualidade, que são o cristianismo e o islamismo. O cristianismo atualmente ele representa 31% da população mundial, enquanto o islamismo 24%. E essas duas religiões, ao longo da história e até mesmo nos dias atuais, a gente vê vários conflitos violentos, que são chamados de terrorismo, e a gente associa a intolerância religiosa, que é algo muito presente na história da humanidade e principalmente na história do cristianismo. Eles começaram sendo os alvos da perseguição, da caça, na época do Império Romano, mas logo depois o papel já se inverteu e a gente tem a Idade Média inteira praticamente dos cristãos querendo catequizar os outros povos, como o cristianismo se espalhou pela Europa. E eu acho legal citar que a maioria dos outros povos que eles chamavam de pagãos na Idade Média eram politeístas. A gente tem, por exemplo, os nórdicos, os romanos até mesmo, e até o islamismo era dessa época também. Então era um conflito muito grande da época, e depois a gente já tem a Segunda Guerra Mundial também, que foi foi uma perseguição gigantesca aos judeus. E até mesmo no Brasil a gente sofreu disso. E sofre até hoje, a gente vê muito preconceito com religiões que não são adeptas ao cristianismo. E os indígenas, os nativos do nosso país, também foram forçados de forma violenta a aderir ao catolicismo. Eles foram catequizados pelos portugueses, que não aceitavam a crença deles, a crença local. Quando a gente vai falar sobre religião na sociedade, a gente pode falar que tem impactos tanto bom quanto ruim, pelo fato do radicalismo das religiões que leva pessoas a fazerem coisas que em teoria seria ruim até mesmo na visão da religião delas. E o lado bom é que as pessoas normalmente se sentem motivadas a fazer alguma coisa. E a importância que eu acho da religião na sociedade pode ser dita pelo fato de que, querendo ou não, ela impõe regras que muitas vezes não seriam seguidas se não existisse a religião. Tipo, o fato de você ter o livre-arbítrio de querer fazer o que quiser. Se não fosse pela religião, a pessoa levaria isso ao pé da letra e realmente faria o que quiser, ao invés de se manter reservado e seguir as regras. Não pode ser, mas também não pode ser dito como um contexto geral, falar que todas as pessoas caem nisso. Porque mesmo falando de religião, tem pessoas que são os ateus que não seguem e não precisam da religião para seguir essas regras. Já que a religião ela molda a cultura, a tradição e a moral do ser, né, do indivíduo, da sociedade, a importância dela é sem precedentes, pois mesmo ela podendo causar guerra, morte, ela pode ser usada para o bem e trazer costumes que são, em geral, considerados bons, né? Costumes, por exemplo, religiões indígenas, que as pessoas aprendem a preservar o ambiente à volta delas, a saber ter um Deus que preza pela segurança da natureza, ou, ou outros exemplos de outras religiões, como o budismo ou o cristianismo, que em sua parte também prega o amor entre os seus iguais. Esses valores são muito importantes para a sociedade, só que, como eu falei, essa intolerância entre religiões, ou até mesmo algum mal entendimento da própria religião, ou até não sendo mal entendimento, se a intenção mesmo da religião
em algum momento causa guerra, morte e conflito entre os indivíduos na sociedade. Em geral, isso sempre existiu e eu acho que não tem como a gente pensar em descartar essa ideia, porque ela serve para dar crença na sociedade, ela serve para moldar as nossas tradições, a nossa cultura, ela molda isso, não tem como negar, e por isso que ela é muito importante pra gente. Não tem como a gente descartar, e mesmo a decisão de descartar a religião, né, de não acreditar em nada, ainda assim é uma decisão, é algo que você vai seguir acreditando. Não acreditar em nada é acreditar em alguma coisa. Então, mesmo, por exemplo, o ateísmo, ele impacta a sociedade de certa forma na maneira que ele age. A gente não pode fugir dela, os seres humanos sempre vão ter que acreditar em alguma coisa, desde que seja ciência até a religião, e é isso.